Olá pessoal, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Hoje sei que é um dia muito importante para o nosso país, para todos nós, né? Mas gostaria de lembrá-los que acima de que cidadãos terrenos brasileiros, gaúchos, nós somos cidadãos celestiais. E que acima de qualquer governo que é estipulado nesse mundo, nós temos o nosso rei. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho, é sobre o livro de Daniel. Não sei se vocês lembram, mas há alguns meses atrás eu trouxe aqui um momento de estudo focado no primeiro capítulo do livro de Daniel, Daniel capítulo 1. E neles então a gente acabou estudando um pouco de como nós podemos viver o reino de Deus. Nós que estamos em um mundo que muitas vezes nos mostra sinais que o governo dele não pertence aos valores de Deus, como nós, cristãos, que estamos aqui para representar esse reino divino, podemos viver nesse reino, o hoje. E o livro de Daniel, ele é repleto de histórias fantásticas, e eu acredito muito que por meio dele nós podemos retirar lições preciosas para a nossa vida. Nós podemos responder a essa questão: como podemos viver o reino de Deus em um mundo governado por Satanás? Como nós aqui podemos fazer a diferença nesse mundo? E antes de entrar propriamente dito no capítulo 2 de Daniel, que é o que nós vamos estudar hoje, quero trazer um pouco do resumo sobre o que nós falamos no capítulo 1. Quem lembra ou estava aqui no dia que estudamos o capítulo 1, levanta a mão só para mim ter uma noção. Quem estava aqui? Muita gente não estava aqui. Ainda bem que eu trouxe um panorama do capítulo 1. Como é que nós vamos fazer o 2 sem fazer o 1, né, gente? Fica difícil, né? Não tem como. Mas lembro a vocês que se vocês quiserem acharem interessante e pertinente, eu desafio vocês, entre lá nas redes sociais da Aliança, no YouTube, Facebook, vocês vão poder encontrar o estudo sobre Daniel 1 e também tantos outros estudos, né? Vale muito a pena. Mas olha, trazendo um contexto, então não se desespere. Eu sabia que isso poderia acontecer. Enxugue suas lágrimas. Vamos falar um pouco de um contexto sobre Daniel. Daniel, então, foi escrito por Daniel, profeta Daniel, né? Esse livro foi escrito, e a gente pode ver um pouco disso no próprio livro, no capítulo 8, no 9, em diante, a gente vê que o autor do livro é o próprio Daniel. Ele escreveu quando ele tinha cerca de 80 anos de vida. Para quem não se lembra, Daniel, ele foi, vamos colocar assim num contexto mais moderno, ele foi como se fosse um prisioneiro de guerra, um refugiado, alguém que foi sequestrado do seu país e foi, assim, raptado para a Babilônia, que era o império naquele momento de Daniel que estava governando tudo. Então, por volta de 600 antes de Cristo, foi que esse livro foi escrito, enquanto Daniel, depois de ter sido tomado como prisioneiro, estava morando na Babilônia. A parte interessante é que Daniel provavelmente foi raptado, vamos usar essa palavra, quando ele tinha cerca de 12, 13, 14 anos de idade. Ele era muito jovem. E nós vimos daí no capítulo 1, né, um pouquinho sobre essa questão de Daniel. Outra questão importante a respeito do livro agora, do contexto geral de Daniel, que nós podemos dividi-lo em duas etapas. Do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente acaba entendendo um pouco das histórias de Daniel. Aquilo que ele viveu, muitos acontecimentos. Vou adiantar um pouquinho a história. Daniel foi o cara que foi jogado na cova dos leões. Teve a fornalha de fogo, que não pegaram fogo. Tem coisas fantásticas. Mas aí depois do 7 até o 12, nós temos diversas visões e profecias no livro de Daniel. Inclusive, o livro de Daniel é que nos auxilia a entendermos muitas coisas que se passam no livro de Apocalipse e entendermos um pouco mais sobre o futuro que nos espera. O que a Bíblia nos diz a respeito do futuro. Isso a gente pode ver no livro de Daniel. Então, Daniel é um livro fantástico. E falando um pouco mais sobre o que nós vimos em Daniel 1, nós chegamos à conclusão e dialogamos um pouco sobre duas questões. Nós vimos a respeito do espírito satânico que estava em Babilônia
e que, querendo ou não, era o que governava a Babilônia naquele momento. Eram valores e princípios que não pertenciam a Deus. E em contrapartida nós vemos nas atitudes de Daniel os valores, a coragem, a firmeza que ele teve para viver o reino de Deus, mesmo estando em um local que tinha uma diretriz satânica. Foi um pouco disso que nós vimos. Interessante, não? A gente pode fazer muitos paralelos com aquilo que a gente tem vivido no Brasil, no mundo, na sociedade. Por mais que esse livro tenha sido escrito, então, vamos colocar assim, mais de 2.500, 2.600 anos atrás, ele é extremamente atual. O espírito satânico da Babilônia é o que a Bíblia nos diz. A Babilônia era uma cidade muito antiga e próspera, um dos impérios mais ricos que já existiu. E ela era situada onde que é o atual Iraque. Era um poderoso centro comercial e cultural que mais tarde também a Babilônia ela acabou se tornando um símbolo da degradação moral, da idolatria e materialismo. E nesse contexto então que Daniel estava. Imagina o desafio que ele tinha por estar lá, né? A Bíblia nos diz em Apocalipse 17:5, fala assim: em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Olha o que a Bíblia falava a respeito da Babilônia, do local aonde Daniel estava. E uma lição que nós podemos tirar desse primeiro capítulo de Daniel 1 é que o espírito desse mundo, que também era o espírito que governava a Babilônia no tempo de Daniel, ele também quer nos raptar. Assim como raptou Daniel, fez com que ele, de algum modo, fosse tentado a apagar todos os seus valores, princípios e identidades. Também hoje, o espírito desse mundo, ele está aqui ao nosso redor tentando nos apagar de todos os valores que provêm de Deus. O espírito do mundo, quando Daniel vivia, e hoje, quando nós vivemos, deseja nos governar. E é isso que nós, como cristãos, precisamos ter a certeza. Nós estamos em uma batalha onde que o príncipe desse mundo, dessa era, deseja nos conquistar. Deseja nos afastar de tudo que provém de Deus. Foi um pouco disso que a gente conversou em Daniel 1. Profundo, né? Daniel foi tentado em alguns aspectos. Na alimentação, quem lembra da história sabe que ele foi tentado a comer o que o rei comia. O vinho que o rei bebia. Imagina que delícia, poder comer e beber o que o rei daquela época podia se alimentar. Daniel foi tentado a abandonar tudo isso para seguir e ser alimentado pelo rei. Um outro ponto também muito importante é que naquele império eles tinham um costume até mesmo de mudar os nomes das pessoas que eram prisioneiros de guerra. E o nome é uma característica muito importante de uma pessoa. Nesse contexto de Daniel, a gente pode entender muito bem disso, porque Daniel foi substituído o seu nome para Beltesazar. E olha o significado. Significa que Baal proteja a sua vida. Ou seja, Baal é uma blasfêmia diante do nosso Deus, o Deus de Daniel, o único Deus. Como é que eu posso ter um nome que vai honrar a Baal? Como isso tem sentido? E aqui nós vemos os outros amigos de Daniel, que a Bíblia nos cita, né? Ananias, Misael e Azarias, também com os seus significados no babilônico, né? Mas a parte mais importante e bonita é que Daniel tem um nome tão lindo, significa Deus é o meu juiz. E nós podemos ver então que entre eles, pelo menos, eles não abriram mão de se chamar pelo seu próprio nome hebraico. E isso fortaleceu para que eles pudessem então não abandonar sua essência, sua origem, ter a sua ligação de pertencimento ao próprio Deus. Então nós vemos ali que Deus é o meu juiz. Deus da graça, Misael significa quem é o que Deus é. Azarias, Deus é quem me ajuda. Imagina então quando eles estavam chamando um pelo nome, eles estavam se fortalecendo, se lembrando de quem Deus é na vida deles e que assim eles poderiam combater todas aquelas dificuldades que estavam vivendo naquele reino babilônico. E da mesma forma então, dentro desses dois princípios que nós vimos aqui, o mundo também tenta nos apagar da memória quem Deus é. E até mais do que isso, tenta arrancar de nós quem Deus diz que nós somos. Eu posso dizer que em inúmeras circunstâncias e em inúmeros momentos o que a gente vê, ouve e percebe é que o mundo deseja apagar de nós
o sentimento de pertencimento como filhos de Deus. Da mesma forma como foi com Daniel, hoje também, o mundo quase quer mudar meu nome para um nome que possa honrar a um Deus que pertence a Satanás e não ao Deus divino, o nosso Deus, o único Deus. Veja só como nós temos muitos paralelos para fazer nos nossos dias, né? Então, esse é um pouco do capítulo. Não sei se eu me estendi muito, já deu para aprender bastante coisa. Se você não tinha visto o estudo sobre Daniel 1, desafio você novamente a procurar no YouTube da Aliança, acho que vai ser bem importante. Mas não para por aí, nós vimos que temos 12 capítulos. Pelo menos eu quero estudar até o 6º capítulo. Não hoje, hoje é só o 2º, tá bom? Antes de continuar, eu quero pedir que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e que a gente venha entregar esse momento a Deus. E assim como nós vimos tantas coisas em Daniel 1, que Deus nos guie por meio da palavra dele nesse 2º capítulo e que venhamos entender a voz de Deus no nosso coração. Conversa com Deus nesse momento. Se tu não teve a oportunidade de abrir teu coração diante dele hoje, faça agora. Tente deixar de lado tudo aquilo que acaba tirando a tua concentração da voz de Deus, da palavra dele, para que nós venhamos realmente nos concentrar naquilo que realmente importa, que é a direção que Deus tem para nós. Pai, nós estamos aqui como tua igreja, como os filhos teus, Pai. Te agradecemos por esse momento que temos, pelo momento de louvor e adoração. Te agradecemos porque nós podemos ter um relacionamento contigo e declarar que o Senhor é o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui dispostos a ouvir a tua voz, a entender ainda mais a direção que o Senhor tem para nós. Nós que somos teus filhos e que queremos fazer a diferença nesse mundo, Pai. Pai, eu acredito que por meio da vida de Daniel nós podemos ter muitos princípios que podem nos auxiliar a cumprir com o teu chamado nesse mundo, Pai. Teu chamado de fazer discípulos teus, de sermos semelhantes ao teu Filho. Por isso, Pai, peço que o Senhor esteja nos guiando ao longo desse capítulo de Daniel, desse 2º capítulo e todos esses versículos, Pai. Tua palavra que é viva, que ela possa realmente iluminar os nossos passos, que hoje possamos entender a direção e o que o Senhor espera para nós. Nós te louvamos porque sabemos que não vamos sair daqui com o coração vazio. Nós sabemos que o Senhor é conosco e que o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Desde já nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Às vezes nós temos pesadelos que são gigantescos. E é um pouco disso que nós vamos conversar hoje. A respeito do sonho que alguém teve. Esse alguém se chama Nabucodonosor, o rei babilônico, imperador do império, então, da Babilônia, né? Perdão pela redundância. E que governava o mundo naquele momento. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. E a partir então de todo esse sentimento que esse imperador teve, por meio desse sonho, que ele viveu intensamente e que não tinha resposta, é que nós vamos entender hoje o que Deus tem a nos dizer até hoje, nesse exato momento. Nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo e sobre as revelações que ele tem a nos dar. Porque, por mais que você acredite ou não, esse capítulo 2 de Daniel pode nos falar sobre o futuro da humanidade. Sobre o nosso futuro, sobre o que Deus tem preparado para nós. E em que momento da história nós nos encontramos. É incrível quando a gente consegue pensar e ver a respeito disso, né? A respeito do que a Bíblia tem para nos dizer, né? Daniel capítulo 2. Como eu comentei aqui, nós temos então nesse capítulo uma linha do tempo perfeita. Nós podemos entender desde aquele reinado de Nabucodonosor até os dias de hoje e a volta de Cristo. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. E onde nós estamos nessa parte da história. É isso que nós vamos estudar hoje. Você sabia que as partes proféticas, as profecias na Bíblia, versículos, textos proféticos que citam, que revelam, que falam a respeito de profecias, são cerca de 20% do conteúdo da Bíblia? É muita coisa. Cerca de 20% do que a Bíblia nos diz, ela remete ou afirma algum tipo de conteúdo profético. Hoje nós vamos ver uma profecia que em parte dela se cumpriu. E eu acredito que a outra parte logo se cumprirá.
Dos mais de 31 mil versículos que a Bíblia contém, cerca de 8 mil, estou arredondando aqui, né, gente, porque senão não tem como também, né? 8 mil citam algum tipo de profecia. É muita coisa. A parte legal é que os estudiosos nos dizem, eles chegam a algum consenso, muitos divergem, mas colocando em números estimados, a Bíblia nos fala cerca de 600 profecias. Cerca de 600 profecias estão citadas na Bíblia e apenas 20 não se cumpriram. Incrível, né? Hoje nós vamos entender uma parte dessa profecia, um capítulo inteiro que se dedica a uma profecia e que grande parte dela se cumpriu, e assim a gente acredita, e um pedacinho a gente está vendo que está começando a se cumprir também. Talvez muitos vão nos dizer, Michel, mas isso é pura coincidência. Talvez é porque tu põe a desculpa em Deus, e assim tu veja Deus agindo de todas as coisas, e tu não acredita na sorte, no destino, ou puramente no mero acaso. Muitos podem dizer que é o destino, uma coincidência, uma simples coincidência. Para nós cristãos, a gente pode afirmar que coincidências são difíceis. O que a gente tem a certeza é que Deus é soberano. Ou seja, nada foge do controle que Ele tem para nós. Imagine que a gente lê em Mateus capítulo 10, versículo 29 até o 31, que nos diz assim, que não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de quem? Do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Nenhuma ave no céu cai. Talvez nenhum cabelo nosso caia sem que Deus não saiba ou deseje, ou tenha o controle sobre isso. Deus, Ele é soberano em todas as questões e sobre tudo. Nós cristãos precisamos ter a fé de que Deus está no controle de todas as situações e que nada pega Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus tem o controle e um propósito para tudo, e é isso que a gente acredita. Talvez muitos vão nos falar que podem ser até probabilidades matemáticas. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, né? Quais são as possibilidades matemáticas do acaso acontecer? Você já parou para se perguntar? Como é que é as probabilidades matemáticas? Eu vi alguém falando que as seguradoras fazem seguros de automóveis porque elas confiam que é impossível que todos os veículos segurados por elas venham a bater e assim elas tenham que se descapitalizar. Imaginou a situação? Se uma empresa de seguros, na mesma semana, todos os carros que são cobertos chegam a bater. Como é que ela fica? Acho que não é um negócio muito, muito vantajoso. Só que isso é provavelmente impossível. Matematicamente é impossível. Para a gente entender um pouquinho mais, eu fiquei pensando assim, quero propor um exercício para vocês. Imaginem que eu tenho 10 moedas comigo, né? E nessas 10 moedas eu vou lá então e coloco moeda número 1, moeda número 2, moeda número 3 e vou assim até o número 10. 10 moedas com o número de 1 a 10 em todas elas. Coloco nos meus bolsos. Qual que é a chance de eu pegar a moeda número 1? É uma em 10. Pode acontecer? Não pode acontecer? Pode acontecer. Qual que é a probabilidade de eu pegar a segunda moeda, a moeda marcada com o número 2? Não, é uma, até anotei para não dar erro aqui, porque senão podia, né? É uma em 1000. A probabilidade de eu pegar a segunda moeda com o número 2, eu puxar do meu bolso, é uma em 1000. E agora eu pegar a terceira moeda. Imagine que eu tinha 10 moedas, peguei a número 1. Isso que está virando a Mega Sena, gente. Puxei, consegui a número 2, é uma em 1000. A terceira moeda, tirada assim, na sorte, vamos dizer, só para vocês entenderem a proporção disso, representaria uma chance em 10.000. Adivinhe qual é a probabilidade de eu retirar todas as moedas? A 1, a 2, a 3, não parou por aí, a 4, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª e por fim a 10ª. Na ordem, adivinha? Uma em 10 bilhões. A gente pode falar que isso é provavelmente e matematicamente impossível. Ou no mínimo improvável, né? Então muitas vezes a gente acredita que é possível, mas quando a gente começa a analisar algumas coisas, a gente vê que é
provavelmente impossível, na verdade. Até para que a gente possa entender 10 bilhões, o que representa 10 bilhões. A gente vê muito no noticiário, desviado não sei quanto para lá, milhão para cá, bilhão para lá, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Afinal de contas, no Brasil tem muito dinheiro também. E a gente perde a noção dos números. Uma chance de 10 bilhões, sabe o que isso significa? 1 milhão corresponde, se nós passássemos 1 milhão em segundos, 1 milhão seria 11 dias. Você tinha noção disso? Que 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 milhão. E agora 1 bilhão. Sabe qual é a diferença de 1 bilhão? 1 bilhão em segundos são 32 anos. Vocês conseguem compreender a diferença do que é milhão e bilhão? Da possibilidade de 1 mil, 10 mil, 10 milhões. Você consegue entender a diferença de talvez aguardar algo por 11 dias e 32 anos? A diferença é provavelmente impossível que vai acontecer. É isso que muitas vezes muitos põem, eu trago informações assim matemáticas, porque muitas vezes a gente coloca a culpa nas situações que acontecem ao nosso redor, dizendo que era o acaso, era a sorte, a pessoa certa no lugar certo. Nós cristãos precisamos exercitar a fé sabendo que não é o acaso ou a coincidência, mas é a mão de Deus, de maneira até invisível, controlando as circunstâncias. É isso que a gente acredita. É isso que a Bíblia nos diz, né? Fiquei pensando eu também, qual era a possibilidade de eu estar aqui hoje, com vocês, todos nós, competindo a minha responsabilidade de trazer algo relacionado à palavra de Deus, num dia tão importante para a civilização brasileira e para o mundo, né? Da decisão de um governo, trazendo um texto que fala sobre governo, sendo que eu, nesse ano, esse aqui é o 4º estudo que eu estou aqui responsável, não sou eu que faço a escala, e que também, quando eu comecei a pensar em Daniel, não pensei que ia ter as eleições e que ia cair bem no dia desse estudo aqui. Vocês acham que isso aqui é coincidência? Ou é a mão invisível de Deus cuidando das coisas? Sabe que Deus tem algo para nos dizer. Por isso nós estamos aqui hoje. E não é à toa que nós vamos ler Daniel 2 e entender o que ele tem para nós hoje. Talvez você está frustrado, talvez você está feliz, eu não sei qual é o seu sentimento relacionado às nossas eleições. Não podemos deixar de lado que hoje é um dia importante, um marco na nossa história. Mas eu tenho certeza que Deus é conosco e Ele está aqui. O desejo dele é que todos nós estivéssemos aqui abrindo a palavra dele em Daniel 2 e entendendo que acima de qualquer governo, Ele governa. E é isso que nós vamos ver hoje. Dito tudo isso, então, dessas questões matemáticas, vamos estudar Daniel 2, né? Olha então essa questão das probabilidades. Como é que Daniel, um jovem de 14, 15 anos, poderia adivinhar o sonho de um rei, adivinhar o sonho da pessoa mais importante da civilização humana naquele contexto? Qual que é a chance dele adivinhar o sonho? Eu não consigo nem lembrar o que eu almocei hoje. Que dirá adivinhar o que eu vou almoçar amanhã? Por mais que minha esposa até já deixou organizado. Mas eu não vou adivinhar. Qual que é a chance de um jovem de 14 anos adivinhar o sonho de um rei? É isso que nós vamos ver. E mais do que adivinhar, dar a explicação. E mais do que dar a explicação, ver que essa explicação se comprova ao longo da história e que nos faz ter fé a respeito do futuro, do nosso futuro. Dessa forma, hoje, né, nós que estamos aqui cerca de 2.600 anos, a gente nós temos o privilégio de ver grande parte dessa profecia, desse livro concluída e ter a fé que o restante, que falta tão pouquinho, também vai acontecer. É isso que nós vamos ver hoje. E eu quero convidar vocês, então, agora, de uma vez por todas, a abrirmos a Bíblia em Daniel 2, capítulo 2, a partir do 1º versículo. Ali está projetado, mas como o texto é longo, acho que vai ficar pequeno para vocês. E nós vamos separando. Não vou ler todo o capítulo de uma vez só. Nós vamos ler todo o capítulo, mas eu vou lendo, tirando alguns princípios e continuando, tá bom? Então vamos ler aqui, Daniel capítulo 2. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Não foi um só, foi mais do que um, ou foi o mesmo por algum tempo. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Talvez o rei esqueceu do sonho dele, ou talvez ele estava querendo realmente
pôr à prova, né, os magos e os sábios que ele tinha no castelo dele, né? Quando eles, os magos, vieram e se apresentaram ao rei, ele lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: essa é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer ao rei: conte ao rei o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido, não sei se eu passei aqui, deixa eu passar aqui, né? Isso aí. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram à procura então de Daniel, né? E dos seus amigos, para que eles também fossem mortos. Veja bem, Daniel também estava correndo risco de vida, no caso já tinha sido dado o decreto, ele seria morto junto com todos os sábios e os seus amigos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Tu vê que ele não chegou lá com o pé na porta, não chegou lá com uma faca na mão, com uma arma na mão, gritando. Chegou com sabedoria e bom senso. Eu não ia conseguir fazer isso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque, então, explicou o motivo a Daniel. E diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele daria a interpretação. Olha a fé e a confiança desse homem. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles pediu que rogassem a Deus dos céus, que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel também, provavelmente por meio de um sonho, em algum momento noturno, teve essa revelação da parte de Deus. E quando teve isso, então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. E até aqui nós vamos ler e tirar alguns detalhes para nós. Interessante, né? Eu vejo de antemão aquilo que nós vimos no capítulo 1, que Daniel, sim, sempre foi um homem íntegro, correto, mas com a sua fé tão grande, ele se manteve sempre firme e corajoso diante dos desafios, porque chegar ao rei e falar isso, imagina um jovem de 14 anos chegando diante de um rei para dizer: aguenta aí que eu vou te revelar. Que situação, né? Inusitada. Bom, o que nós podemos retirar aqui de princípios, pelo menos nessa parte que pode nos auxiliar a vivermos o reino de Deus hoje? Então aqui, primeira questão: o rei não teve um sonho à toa. O rei não estava sonhando algo porque ele comeu algo que não fez bem. O rei ele não estava sonhando porque ele estava com medo de algo. Não,
aquilo que o rei estava sonhando, que vinha atormentando, e que a gente pode ver pela Bíblia, que foi diversas vezes, na verdade, provinha do próprio Deus. Afinal de contas, Daniel pôde entender esse sonho da parte de Deus e também ter a interpretação. Ou seja, o que o rei Nabucodonosor estava sonhando não era algo mero ou algo que vinha da própria imaginação, mas era algo que Deus estava colocando na mente dele. E isso estava o perturbando. A verdade que eu retiro desse texto, pelo menos para te iniciar a conversa, é que quando Deus fala, seja por meio da palavra dele, seja por meio de alguém que nos direciona por meio da palavra de Deus, quando Deus fala, somente o Espírito dele consegue traduzir. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus comunica, somente o Espírito Santo dele consegue traduzir. Por isso que na maioria das vezes este é cercado por pessoas que dizem não acreditar na Bíblia, que dizem não entender a Bíblia, que leem e não conseguem entender aquilo. E que talvez venham dizer que tudo o que acontece é mera coincidência. Talvez você tenha na sua família, no seu grupo de amigos, pessoas que não acreditam em Deus, que acreditam que a Bíblia é um acaso, que a Bíblia foi escrita por homens e que não provém da parte de Deus. A verdade é que, quando algo, uma voz vem de Deus, somente o Espírito dele pode traduzir. Não é o mundo, não é o sistema do mundo, não é os meus pensamentos mundanos, não é o meu desejo carnal do meu coração, mas é o Espírito Santo de Deus que traduz a voz dele em nós. É isso que a gente escuta, né? Então não se surpreenda com as pessoas que irão te dizer não acreditar em Deus, de que a Bíblia é uma invenção humana. Afinal de contas, quem não possui o Espírito Santo de Deus em si, não é capaz de compreender a voz do próprio Deus. Primeira lição que nós tiramos: um jovem de 14, 15 anos que tem um relacionamento profundo com Deus, somente ele, um império todo, com magos, astrólogos, sábios, somente esse jovem, conectado com Deus, teve a resposta por meio do próprio Deus e pôde interpretar. Só o Espírito Santo de Deus revela a palavra dele. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, mas é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Segundo ponto, e também muito importante, é que coisas ruins também podem acontecer para as pessoas que buscam viver os caminhos que Cristo quer que a gente viva. Afinal de contas, tu imagina só, Daniel saiu da casa dele raptado. Ele era um jovem, a Bíblia nos diz, bonito, inteligente, pertencia à nobreza. Estava numa vida muito boa. De repente ele foi raptado. Já não foi muito legal. Aí ele foi lá confrontado na questão do nome, da alimentação, tudo que ele passou, teve vitória. E no 3º ano diz aqui que ele estava por lá, então, agora eu vou ser morto? Já não passava, eu ter que sair da minha casa? Tudo que eu passei por aqui, agora eu vou morrer? Daniel não merecia. O que Daniel fez para merecer a morte? Afinal de contas, quem sonhou foi o rei, não foi ele? Afinal de contas, ele não falou nada. O que ele merecia? Por que ele mereceria a morte? Simplesmente porque Deus também age quando coisas ruins acontecem. Deus está no controle de todas as circunstâncias, até mesmo nas situações ruins. E Ele tem um propósito para aquilo. Nesse caso, nós podemos entender que Ele foi muito glorificado. Deus foi glorificado e nós temos hoje o destino da humanidade em um capítulo da Bíblia. Por meio de algo que aconteceu na vida de Daniel, vejamos só. Então, coisas ruins acontecem também para pessoas que querem seguir a Cristo. Até mesmo porque nós não podemos abrir mão desse entendimento de que nós vivemos uma batalha espiritual. E assim como Daniel estava vivendo um espírito maligno no tempo da Babilônia, nós vivemos nesse mundo, no hoje, governados por um espírito também satânico. Coisas ruins vão acontecer para nós com toda certeza, porque Satanás não vai ficar feliz com as escolhas que nós vamos fazer. Quando nós tentarmos e quisermos todos os dias acertarmos o nosso alvo que é Cristo. Pode contar que no mundo espiritual as coisas vão ficar bem difíceis. Por isso que quando é muito interessante quando a gente vê alguém que recém se converte, depois que passa algum momento de euforia, começa a ver tantas coisas ruins acontecendo na vida dele. Porque o inimigo não fica feliz quando nós nos voltamos diante de Deus. Ele não quer perder também. Então a gente vive essa batalha espiritual o tempo todo. Coisas ruins também podem acontecer para nós. Terceiro ponto.
que a gente pode também entender aqui por meio de Daniel, nesse segundo capítulo, nessa primeira metade dele, né? É que quando nós temos uma crise intensa, eu não consigo dizer que algo é mais intenso do que ter uma sentença de morte para você. Daniel recebeu um decreto do rei de que ele, todos os seus amigos e os sábios daquele momento morreriam. Que crise! Ele não estava meio que apertado no banco, não estava só passando fome ou com calor, né? Ele não tinha rompido o seu relacionamento amoroso. Ele estava com risco de morte. E num momento de tanta crise, numa crise tão intensa, nós vemos que Daniel, o que ele fez? Depois que ele soube a notícia e se dirigiu com atitude diante do rei, ele chamou os amigos dele. Para quê? Para orar. E é isso que nós vemos, né? No livro aqui, nessa pequena metade ali, né? Que ele chama então os 3 amigos dele para clamarem a Deus, para que Deus pudesse revelar esse mistério. O fato é que Daniel orou quando ele estava vivendo uma crise intensa. Ele tomou a atitude e uma das principais foi orar. Convocou as pessoas, os seus amigos ao seu redor, para orar por aquele momento. E aqui também nós podemos ter isso como exemplo, né? De que a oração é algo que permite que a gente possa então entender circunstâncias que talvez por nós mesmos a gente não venha a entender. Quando nós oramos, nós começamos a ver o que Deus vê. Lógico, a gente naturalmente se conecta a Deus de maneira mais profunda, abandonando ainda mais os nossos desejos e nossa vontade, os nossos vícios carnais e nos conectando à vontade de Deus. E não o que nós conseguimos enxergar pela nossa própria natureza. Nós, quando oramos, nós podemos receber a sabedoria que provém de Deus. A Bíblia diz que quem deseja sabedoria é só pedir para Ele que Ele dá e dá em abundância. E essa sabedoria que provém de Deus não é a que nós podemos conquistar por nossos próprios esforços. E foi isso que Daniel fez. No momento de uma crise tão intensa que ele estava vivendo naquele momento, ele orou. Convocou aqueles que estavam ao lado dele, né? Ananias, Misael e Azarias, para que orassem, para que clamassem pelo auxílio de Deus. E isso também é algo que nós podemos fazer. Não sei qual é o problema, a crise intensa que você tem vivido, mas a Bíblia nos diz por meio do exemplo de Daniel que nós devemos orar. E além de orar, o que nós vemos também é que Daniel adorou a Deus. No momento que ele recebeu o sonho e a interpretação da parte de Deus, o que ele fez? Adorou. Eu entendo que a oração e a adoração, elas andam juntas. Porque quando a gente recebe, seja um sim, seja um não, seja um talvez, ou até mesmo silêncio da parte de Deus, o que nos compete é ter um coração grato e um coração de adorador. Nós precisamos orar e adorar, né? Adorar por quê? Como forma de reconhecimento de quem é o dono e de quem provém toda a sabedoria, que é Deus. É a nossa atitude perante a Deus, né? Veja só que coisa tão interessante que nós podemos tirar só nesse primeiro início do capítulo aqui de Daniel. Nós podemos entender que nós cristãos podemos sofrer coisas ruins, que nós devemos orar, clamar, que devemos adorar, que devemos confiar no nosso Deus, né? Que devemos então entender que por meio do Espírito de Deus é que virá até nós toda a sabedoria. E isso é o que nós podemos aplicar já nos nossos dias. A partir de agora, na sua vida, naquilo que você tem vivido e naquilo que é para você a sua crise intensa. Mas agora eu quero chegar na parte mais desafiadora desse capítulo, que é a profecia. Então vamos ler agora a partir do versículo 24. Diz assim: Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse, olha o que Daniel disse para esse sacerdote ali, né, do rei: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve.
Imediatamente, olha ali, nem questionou. Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem. Lembre-se que é um guri de 14 anos, né? Encontrei um homem. Eu não vou morrer por causa desse homem. Imagina só, que coragem também desse homem, né? Encontrei um homem entre os exilados de Judá, que poderá dizer ao rei o significado do sonho. Eu acho muito curioso um fato desse. Tem que ter muita coragem, muita fé, para Daniel ter a certeza que ele poderia se colocar à prova, colocar sua vida em risco diante do rei e dizer o que ele tinha sonhado, a sua interpretação. Será que passou na cabeça dele que ele poderia ter errado? Será que passaria na tua cabeça que talvez você não estivesse certo daquilo? Qual que seria a chance do sonho ou da interpretação ser errada? Bem grande, eu imagino. Agora imagina, falando aqui em Arioque, imagina todos os outros sábios, astrólogos, magos que estavam lá. Os caras estavam confiando a vida deles, ou, olha, se nós não morrer por causa desse cara aí de 14 anos, tu imagina a circunstância. Consegue imaginar a situação de se expor? Tamanha a fé de Daniel, né? Agora então, vamos ler a partir do versículo 26, a parte do sonho e também a interpretação. A partir do 26, nós vemos assim. O rei perguntou a Daniel. Então Daniel estava aqui diante do rei, também chamado Beltesazar. Daniel, né? O rei perguntou: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Daniel deixou claro de quem provinha a sabedoria e a revelação desse sonho. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, né? E agora então nós vemos a parte do sonho propriamente dito, né? Daniel então falando o sonho. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó debulha do trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos ao rei. Imagina o silêncio do rei quando o cara falou que ele tinha sonhado. Imagina! Ali o cara já regalou o olho e disse: pronto. A partir de agora o que esse cara falar eu acredito. Eu acreditaria. Né? Imagina a situação. Quero que vocês se coloquem nesse lugar. E a partir de agora então nós temos a interpretação. Tu, ó rei, és o rei de reis. O Deus dos céus tem te dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, um reino então inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com o barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então o rei Nabucodonosor caiu
diante de Daniel, prestou-lhe honra, olha a reação do rei, e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Você sabe que nós não vemos um relato, inclusive, seguindo e estudando Daniel, a gente vê que Daniel sofreu consequências por não se curvar diante do rei. E aqui nós não vemos a Bíblia não citando que Daniel se curvou diante do rei. Só que no momento que Daniel contou o sonho e se revelou, quem se dobrou diante dele? O próprio rei. Impressionante, né? Continuando, 47. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Tu vê, olha só o testemunho por parte da vida de Daniel, o que esse rei pôde entender, conhecer e reconhecer. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Eu fiquei maravilhado quando estava estudando isso e vendo quão grande é o poder de Deus e como Ele age na história por meio das nossas vidas. Nesse caso foi na vida de Daniel, mas eu acredito que Deus continua agindo na nossa vida nos dias de hoje e que por meio de algo que acontece em nós, quando estamos conectados nele, Ele faz coisas grandiosas. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas para que Ele se torne conhecido, para que Ele seja reconhecido como o único Deus. E aqui a gente vê uma prova tão grande de que o imperador, a pessoa mais importante de toda a terra, se prostrou diante de um jovem de 15 anos. Imagina a situação. Claro que nós não poderíamos parar por aqui e quero trazer para vocês o significado desse sonho para nós. E como nós podemos ter a certeza de que aquilo que Daniel falou também é verdade. Afinal de contas, naquele momento da história, Daniel estava falando sobre o futuro. A única certeza que ele tinha era a respeito da cabeça de ouro, que era a Babilônia, o Império Babilônico. Mas e depois? Será que a história que aconteceu na civilização humana comprova o que Deus trouxe ao rei por parte de Daniel? Nós que temos o privilégio de ter um livro de história aberta nas mãos, será que conseguimos comprovar tudo isso? Então, vou dizer para vocês que sim. Primeira coisa é que a cabeça de ouro dessa estátua, daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, realmente a cabeça de ouro significa a Babilônia, que foi o reinado que dominou de 626 a.C. até 539 a.C. Né? E sim, por que o ouro? Talvez só para fazer uma média com o rei? Não precisava. Daniel não precisava fazer média com o rei e dizer: tu é a cabeça de ouro, tu não é os pés, chulezento. Tu é a cabeça de ouro. Ele não fez isso por média, porque quem mandou o sonho para o rei foi Deus. Para que ele iria fazer isso? Sabe por quê? Porque a história nos diz que não teve nenhum outro império tão rico quanto o Império da Babilônia. Até hoje, se sabe que onde existia mais ouro era dentro do Império Babilônico. Incrível. Todos os outros reinos que vieram foram reinos grandes, mas não tão belos, não tão ricos quanto o reino babilônico. Na última vez, até trouxe um vídeo para vocês mostrando os jardins suspensos da Babilônia que o rei tinha construído. Nenhum império foi tão rico e tão glorioso, viveu como o ouro, como a Babilônia viveu. Um outro ponto também que nós aqui, eu trago e que eu acho que faz sentido para que Deus dê esse valor ao rei como a cabeça de ouro, é que no decorrer da Bíblia nós podemos ver que somente o rei babilônico Nabucodonosor reconheceu a Deus como ele reconheceu. Quando ele soube da interpretação do sonho, o que tinha acontecido, ele se prostrou diante de Daniel, como se prostrasse diante do próprio Deus. E então reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro e o único Deus. Nenhum outro imperador na história, pelo que a gente pode ter ciência, e que a Bíblia nos diz, teve uma atitude tão grande como esse rei teve. Talvez por isso que a gente possa
entender que ele também é a cabeça de ouro e tem essa posição diante de Deus. É o que a gente lê no versículo 47 de Daniel 2. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. O segundo ponto, então, como é que eu volto aqui? Voltei. É o peito e os braços, né? O peito e os braços de prata. Seguindo a história, nós vemos que cerca de 50 e poucos anos depois do Império ali babilônico, quem na verdade tomou o Império babilônico, né, de Nabucodonosor ali, foi o Império Medo-Persa. Incrível! Um império duplo, que governou de 539 até 330 antes de Cristo. Inclusive, no livro todo de Daniel, nós vemos uma outra profecia onde que Daniel avisa que os medos iriam invadir e tomar a Babilônia. Ele avisou antes do tempo. Ele falou que o Império Medo iria tomar a Babilônia e de fato aconteceu. E nós vemos aqui que o próximo império que surgiu foi um império duplo. Nós temos uma estátua com a mão direita e a mão esquerda. Nós temos o Império Medo e o Império Persa. Que coincidência, não? Pura coincidência. Dizer para vocês que é pura coincidência. Né? Aqui também nós temos o ventre, né? As coxas de bronze. A Bíblia nos fala então desse ventre e dessas coxas da estátua. E a gente sabe que o que veio depois desse império duplo, Medo-Persa, foi o Império Grego, por meio de Alexandre o Grande, que veio e invadiu tudo a partir de 330 a.C. até 146 anos antes de Cristo. Até vou abrir um parênteses aqui, que o pessoal diz que os gregos eram muito atléticos e também meio sensuais. Por isso que talvez estava nesse contexto do ventre, das coxas aí. Talvez venha disso. Eu estou só botando aqui, gente, não é bíblico isso. Mas é o que o pessoal fala ao longo da história. Mas, de fato, é o império que veio, né? Então, chegando mais perto do fim, seguindo a nossa linha do tempo, nós podemos ver que as pernas de ferro significam então o Império Romano, que veio em 146 antes de Cristo, depois dos gregos, e passou Jesus e foi para 168 depois de Cristo. As pernas de ferro, ou seja, como ali a interpretação diz que esse reino de ferro destruiria todos. Nenhum império foi tão dominante e grandioso quanto o Império Romano. Dominou tudo. E ele vai me perguntar, mas se antes o Medo e o Persa tinha braço direito e esquerdo, era duplo, por que tem duas pernas aqui? Sabe por quê? Olha só que coincidência. O Império Romano, depois ele acabou sendo dividido em duas partes. A segunda parte, então, que saiu de Roma, ficou onde que hoje é a Turquia, conhecida naquela época como o Império de Constantinopla. Também um império duplo, um império que se dividiu em dois. E agora, pedir para vocês fazerem um exercício de geografia. Qual país no mundo tem o formato de uma perna e uma bota? Mas é mera coincidência. Vou parar por aqui. Mera coincidência. Eu acho no mínimo interessante. Seguindo então, depois nós temos os pés de ferro e barro, que significa o quê? Depois do Império Romano, que nós vimos na história da civilização humana, são diversos impérios, desde os Césares, que surgiam, reinos que vieram a surgir. Nós tivemos o Reino Britânico, teve até os portugueses que chegaram no Brasil, nós tivemos os espanhóis, nós tivemos o Império Otomano, o Império Chinês, trazendo mais para os dias de hoje a União Soviética, os Estados Unidos, a China. Tivemos inúmeros impérios ao longo da nossa história. O engraçado é que, se por um lado, como os pés aqui teriam barro e ferro, significa dizer que teria um certo governo, uma certa autoridade, mas por outro lado também seria frágil. E a Bíblia nos traz um detalhe importante. Sabe quem é comparado ao barro? Quem veio do barro? Quem Deus modelou do barro e soprou o sopro da vida? Quem? O homem. Adão, né? E é isso que a gente vê, eu trouxe alguns exemplos, né? Em Isaías, a gente percebe ele nos dizendo assim, o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o quê? Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras nas Tuas mãos.
Quando a Bíblia se refere a barro, na maioria das vezes é algo para que o oleiro esteja nos modelando. Significa sempre o homem sendo modelado, sendo conduzido, sendo cuidado pelas mãos de Deus. E o que nós vemos é que depois do Império Romano, então vieram vários outros impérios com uma mão de ferro, como a União Soviética, o Império então nazista. Mas por outro lado também nós tivemos então o quê? A democracia. Em vários governos partindo do povo, que é o que a gente vive também no Brasil, espero que assim seja. Governos que partem do povo para o povo. Incrível. A linha toda vai se construindo. Mas não para por aí. Talvez a parte mais importante venha agora. Porque depois da estátua, o que acontece é que a pedra, uma rocha, uma pedra, que não foi cortada por mão alguma, sem auxílio de nada. Ela veio e caiu nos pés. Nos pés onde nós tínhamos os reinados dos homens, do povo, dos ditadores, onde que era ferro e barro. Essa pedra caiu nos pés e dos pés rompeu tudo. E daí eu quero trazer para vocês o significado que Daniel disse para o rei. Olha só, Daniel disse assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. A Bíblia nos diz de vários modos e em muitos versículos que a rocha, a nossa rocha, a rocha eterna é Cristo. Assim como Daniel falou para aquele rei, e o que a gente pode dizer e esperar para nós no futuro, é que eu acredito que nós estamos vivendo esse último momento onde nós estamos nos pés, formado de ferro e de barro, com governos dos homens, com governos de mão de ferro, com ditaduras, mas que logo virá a rocha eterna e que quebrará todos esses impérios. E que, como Daniel disse para o rei, também serve para nós, durará para sempre. Virá um reino que será eterno. E esse reino pertence a Cristo. A Bíblia nos diz várias vezes, por exemplo, em Efésios 2, capítulo 19 até o 21, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Eu separei outros versículos também que nos falam a respeito de Cristo, nossa rocha. Mateus 7, 24 até 25 nos diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem constrói sobre a rocha está construindo sobre quem? Sobre os ensinamentos de quem? De Cristo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces em quem? Na rocha. E mais um. Isaías de novo, o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 4, nos diz sempre que confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. O que eu tenho a dizer para vocês é que essa é a etapa que nós temos que crer. Para nós é muito mais fácil do que Daniel, nós não temos um decreto de vida ou morte ainda. Apesar de que a gente sabe que o mundo cada vez mais caminhará para um destino difícil e cruel. Até que Cristo, como uma rocha, virá e destruirá todos esses impérios feitos pelos homens. E então reinará, construirá o seu reino, que dominará toda a terra, como a própria profecia nos diz. Criará uma montanha de pedra sobre a terra inteira e reinará para sempre. Cristo é a nossa rocha eterna. Além das características que nós podemos ter da parte de Daniel, a sua atitude, a sua firmeza, a sua confiança, a sua oração, a sua adoração, a sua capacidade de se conectar ao Espírito Santo de Deus para traduzir algo que provém do próprio Deus, nós também precisamos ter fé que essa profecia está para se cumprir e que nós estamos vivendo nos últimos dias. Logo, logo Cristo virá, e a parte boa é que nós não devemos ter medo, nós não devemos estar aflitos, não devemos temer, mas sim confiar,
Porque a cada dia que passa a volta de Cristo é mais breve. Por mais que o hoje e o amanhã pareça algo tão difícil para todos nós, talvez a gente não enxergue futuro, talvez a gente se amedronte pelo que vai encarar, pelo que vai ver, talvez a gente tenha medo dos governos que se levantam nesse mundo, com as circunstâncias que a gente vê. O fato é que essa profecia nos traz não para que a gente tenha medo, mas para que a gente tenha esperança, que logo o reino de Cristo virá, e que nós, que não somos só cidadãos terrenos, e sim cidadãos celestiais, vamos viver esse reino de Cristo, com Cristo e eternamente. Cristo está chegando. Cristo está vindo. E é o que eu acredito que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Acima de tudo, acima de qualquer governo, quem governa é Cristo, é Deus. Deus não é pego de surpresa, não é pego desprevenido. Tenho a certeza que essa eleição, independente do lado que foi, não pegou Deus desprevenido. Deus não perdeu o controle. Deus não era oculto para ele o que aconteceu e até o que vai acontecer. Independente do que for. Independente dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas alegrias, das nossas vontades. Deus governa. Deus permite e Deus é soberano. E é isso que Ele tem para nos dizer. E eu tenho uma alegria muito grande de poder ler isso, de poder ver há mais de 2000 anos a palavra de Deus, ter visto se cumprir todas essas etapas e ver o quanto a palavra de Deus é viva. Só nos compete a nós acreditar nesse 10% final que falta para cumprir. É muito pouco. O resto a gente não precisa nem ter tanta fé assim. Já aconteceu. Quero convidar vocês a fechar os olhos agora. Ter um momento você e Deus, sabendo que essa profecia está para se cumprir, sabendo que Deus é quem governa o futuro e que o reino de Cristo está vindo, que a cada dia que passa, menos tempo falta para que Ele venha. Quero convidar você a abrir o seu coração diante do nosso Deus. E se você tem algum tipo de medo, de aflição, se você tem medo a respeito do futuro, entregue tudo isso a Deus. Não saia daqui, dessa celebração com esse medo, mas muito pelo contrário, tenha a fé de Daniel como exemplo. Exercite essa fé. Confie que Deus está acima de todo o governo, acima de todas as circunstâncias, e que Ele é quem governa tudo. Que a mão de Deus governa toda a nossa história. Ore e converse com Deus, e enquanto isso, o pessoal do louvor irá nos conduzir por meio de uma música que nos auxilia a abrir o nosso coração diante de Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder.
trovão, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, nós sabemos que acima de qualquer tempestade, Tu és Rei, Senhor. Acima de qualquer crise, Tu és Rei. Acima de qualquer problema, Tu és Rei. Acima de qualquer governo ou governador, Tu és o nosso Rei, Senhor. E nós estamos aqui com o coração gratos diante do Senhor, clamando para que o Senhor reine na nossa vida, Pai. Queremos viver o Teu reino, independente das circunstâncias que esse mundo nos apresenta. Independente de sabermos que estamos em um mundo que caminha e que tem valores que muitas vezes não pertencem a Ti. Nós queremos viver o Teu reinado e reconhecemos que o Senhor é Rei. Pai, nós Te louvamos, seja nos dias bons, seja nos dias ruins, nas crises ou nas alegrias. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque o Senhor é Rei. E nós podemos nos alegrar por meio da Tua palavra, sabendo que Cristo vem, que falta pouco tempo, Pai, para que o reino do Teu Filho prevaleça, e que juntos nós venhamos a viver esse reino face a face contigo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. E enquanto estamos aqui como igreja, nos fortaleça, Senhor, para termos no nosso coração as atitudes e a firmeza que Daniel e os seus amigos tiveram, para que este venha fazer a diferença e cumpra a Tua vontade, Pai. Não queremos cumprir aquilo que nós achamos que tem que ser feito, porque o nosso coração é enganoso, nós temos medo, nós olhamos o mundo de maneira equivocada. Nós queremos cumprir e agir conforme a Tua direção. E por isso nós estamos aqui hoje, Pai. Queremos levar essa palavra para a nossa vida. Queremos sair hoje dessa celebração com o coração leve, sabendo que o Senhor, independente de quem fosse o governador dessa nação, já sabia e já tem planos preparados, Pai. O Senhor conhece a nossa vida. Nós confiamos no Senhor. E essa é a nossa oração. Nós oramos, Pai, para dizer que ninguém é rei como o Senhor é rei. E que o Senhor é o Deus de toda a nossa vida, de toda a nossa nação, de todo o nosso mundo. Queremos ser Teus filhos e representantes do Senhor. Por isso nos conduza, independente dos dias que virão, Senhor. Precisamos de Ti. E nós oramos agradecidos por aquilo que o Senhor vai fazer em nós e por nós. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.